Saudações a todas, a todos e a todes. Eu sou Michele e juntamente com minha colega Jéssica nós vamos apresentar o artigo Mulherismo Africano, uma teoria afrocêntrica, da Nadove. Antes de começar a entrar no artigo, gostaria de falar sobre o mulherismo, a diferença entre mulherismo e feminismo. Procurando essa definição, eu assisti uma entrevista em que Catiúcia Ribeiro resume de forma, eu acho bem emblemática o que eu quero falar. Né? Ela diz que o feminismo ele se trata muito da equiparação entre homens e mulheres, seja eles brancos, pretos, enfim. E que o mulherismo não tem como falar primeiro em gênero sem tratar da raça. Então, essa é a diferença básica entre o mulherismo e o feminismo. E agora, entrando exatamente no texto, eu gostaria de começar com duas perguntas, né? Qual o impacto do processo de dominação europeia sobre a África, né? Em que consequências esse processo implica, né? Bom, o mundo em que hoje conhecemos, ele foi lapidado historicamente por uma orientação cultural específica, uma orientação que a gente bem conhece, eurocêntrica, ariana, que subjugou de forma sistemática a realidade dos países e dos povos do Sul. Esta é a racialização do mundo com que Nadov inicia o seu artigo. A racialização consiste justamente na criação de uma dinâmica global em que a raça se torna um componente ideológico primordial para a consolidação de um processo de exploração, cárcere e sequestro que observamos na trajetória dos povos africanos. As consequências desses processos são muitas. As vidas pretas no Ocidente são abaladas e perseguidas por esse grande trauma. O resgate cultural e a plantação da semente africana nas terras coloniais, elas se apresentam como uma solução. E para iniciar a rememoração de seu ponto mais profundo, a valorização do feminino e do matriarcado, surgem a Ré-História e o mulherismo africana como possíveis respostas. Os dois conceitos que incidem um olhar cirúrgico específico sobre a realidade, mulheres, homens pretos, africanos e afrodescendentes no lado das Américas, criam, além de um reajuste histórico, uma atmosfera de resgate coletivo. Em primeiro lugar, né, exaltar a figura da mulher e do feminino africano. Segundo lugar, direcionar os homens pretos ocidentais para este mesmo olhar, né? Fazendo com que se abdique de suas construções desse lado do oceano. Todo esse movimento, né, é um grande esforço cultural em que Nadove aponta ter sido a fonte de sobrevivência desta população por todos estes séculos de extermínio. Ainda hoje, ele se encarrega dessa mesma relevância. Não é de hoje que a ideia de simplificar e resumir a África a uma coisa só assume um tom pejorativo no debate social. O que muitas vezes, né, pode ter significado um desgaste e desinteresse com nossas raízes históricas, bem como essa anulação desumana de nossas individualidades, hoje em dia pode ter outros tons, né? É, é, Sheikh Anta Diop, ele conseguiu consolidar com maestria a ideia de unidade cultural como importante fator a ser relevado dos povos africanos. Os povos africanos. Na sua concepção, unidade não significaria uma repetição incoerente de um sistema de valores, mas uma forte conexão entre os povos e etnias que ultrapassa limitações geográficas. Um continente do tamanho da África, com um traço organizacional espalhado por todos os seus cantos, ele com certeza exacerbava o nosso senso de povo, né? O conceito operado pelos europeus, ele sofre uma distorção, né? Hoje ele revela os estragos que causa nos amplos debates. A unidade cultural foi um conceito essencial para o ataque sistêmico e para o registro documental da inferioridade dos povos africanos. Uma repetição, em sua concepção, significava um atraso das mais diversas áreas de conhecimento destas nações. Sigamos com a escolha sábia, né? E falando muito de Sheikh Anta Diop.
Até porque esse mesmo conceito que gera frutos nos movimentos acadêmicos e epistemológicos ainda hoje. A afrocentricidade e o pan-africanismo, eles pressupõem essa escolha. A escolha de enxergar, de se enxergar enquanto coletivo, né? Promovendo o intercâmbio fortalecido de conhecimentos e uma construção de nossa história africana em Ocidente. Certamente, né, o que antes foi um elemento de conquista para, para, as, para as nações europeias, hoje significa uma ameaça. Toda a teoria da autora Nadove começa partindo de uma ideia principal, né, que é a ideia de Sheikh Anta Diop, né, que existia um berço cultural ao norte e existia um berço cultural ao sul. E que em um determinado momento da história, esses dois berços eles se encontram e o resultado disso foram as mais diversas violências, né? A escravização e a criação do racismo científico, né? Que é aquele do estudo dos crânios, né? Que Sheikh Anta Diop depois pega essas teorias e derruba elas, né? Mas essa escravização e a criação do racismo científico e das ideias de supremacia branca, elas ilustram suficientemente, né, as impressões desse encontro, né, entre o berço cultural norte e o berço cultural sul. Né? Evidentemente, um berço se sentiu superior ao outro, né? E o norte, outrora, já havia repetido seu temor ao estrangeiro, né? Nadome fala isso no texto, né? Ela relembra uma passagem da Grécia Antiga, né? De um país, acho que na Itália, se não me falha a memória, né? Onde era permitido, né? O assassinato de estrangeiro, caso esse estrangeiro lhe causasse algum tipo de desconforto, né, ameaça, né, ao qual tem o nome de xenofilia, não, xenofobia, né, xenofilia é o contrário, né, que seria o receber bem o estrangeiro, xenofobia é o contrário, né, e tem uma parte, né, na página 12, em que ela diz assim, a crença na superioridade branca é um componente cultural da lógica europeia. Como Hilliard, de 1987, afirma, a determinação eurocêntrica da humanidade africana, que é rebaixada, entre parênteses, permite que os europeus neguem a realidade do seu papel histórico na destruição e degradação da África e de seus povos. A autora ela atribui esse impulso de xenofobia dos povos europeus a uma realidade de escassez de recursos mais ao norte, né? Um motivo que impulsionaria a sua agressividade. Uma vez acionadas, as campanhas de ódio lideradas por sujeitos arianos, brancos, que resultam nos três processos, que resultam em processos que eu mencionei acima, né? Um deles é a escravização, né? Eles tiveram um pleno sucesso, né? Com essa humanidade negada aos povos africanos, o berço do norte consegue amenizar e até neutralizar o seu papel histórico na destruição da vida destas pessoas, né? Um dos elementos essenciais na política de conquista é conseguir fazer com que seus valores permaneçam mesmo após sua partida física. Essa superioridade equivocada dos europeus permanece naquilo que Nadove, né, a autora, ela chama isso de aculturação, né? É a perda dos sujeitos africanos em Ocidente, de sua relação com as raízes culturais de África, o que facilita em larga escala a assimilação de valores e preceitos culturais atrelados à Europa. Minha colega agora, Jéssica, ela vai dar seguimento ao artigo. Boa tarde a todos e a todas. Né, dando oportunidade aqui o que a colega falou sobre o texto, né? Mulherismo africano em uma teoria sociocêntrica. Podem dizer que a intelectual na dúvida, né? Ela conecta processos culturais de dominação, aculturação e violência a parâmetros raciais, né? Perpassando o caso simbólico, né, podemos dizer, significativo dos Dalits em terras indianas e também das caças bruxas. Além disso,
Além disso, podemos refletir sobre a participação e o protagonismo essencial de mulheres africanas na perpetuação e solidificação de sua sociedade, bem como seu papel na construção de nossa ancestralidade também. E vou fazer uma pergunta aqui. Qual é a resposta criada por um povo diante de uma opressão sistemática? Bom, nas terras ocidentais, o processo de imperialismo e de colonização subjugaram as culturas africanas. Em resposta a isso tudo, surge o esforço intelectual de recuperá-las e exaltá-las. Um deste movimento, realizado por Nandove e outras suas parceiras, é sobre a pauta mulherismo africano. Dove traz o mulherismo africano na teoria afrocêntrica, uma reflexão sobre a população preta, como o mundo foi lapidado historicamente por uma orientação cultural específica, uma orientação ariana, que subjugou de forma sistemática a realidade dos países, do povo do Sul. E esta racialização do mundo com que a Nandove iniciou seu artigo. A racialização consiste justamente na criação de uma dinâmica global, em que a raça se torna um componente ideológico primordial para a consolidação de processos de exploração, cárcere e sequestro que observam na trajetória dos povos africanos. E teve muitas consequências desse processo na vida das pretas do Ocidente. Foram abaladas, perseguidas por esse grande trauma. E com certeza o relato cultural e a aplicação de sementes africanas nas terras coloniais se apresenta como uma grande solução. E aqui eu finalizo o trabalho e quero agradecer a todos e a todas que ouviram desde já. E é isso.